Luciano Martins, jornalista há mais de 30 anos, é editor do Observatório da Imprensa no rádio e colunista do jornal Brasil Econômico. Consultor em comunicação e sustentabilidade, atua no Programa Latino-Americano de Responsabilidade Social e Empresarial, o PLARCE. Luciano Martins, me diga uma coisa, você trabalha com a observação da mídia e é também um estudioso dessa questão e está alarmado com a questão do aquecimento global. Como é que você vê? Quer dizer, os jornais serão capazes de levar essa conscientização ao extremo, quer dizer, porque afinal, se eles começarem a serem muito radicais, eles vão afetar a publicidade. Há aí contradições muito complicadas, não é? Como é que você vê essa questão? Boa noite, Dines. Boa noite, professor Viola. Realmente, os jornais estão diante de um desafio que talvez seja um dos mais interessantes para quem observa a imprensa há muitos anos. Os jornais têm a necessidade de abordar sistematicamente a questão que se põe agora do aquecimento global. E os jornais não têm o hábito, não têm a cultura de discutir sistemas. Para discutir sistemas, os jornais deveriam que discutir, por exemplo, o sistema imprensa, o que é a imprensa. E não há absolutamente nenhum interesse nessa discussão aberta e transparente. Os jornais têm feito uma cobertura muito fragmentada e muito pontual da questão ambiental. E têm fugido da relação óbvia que existe entre a questão ambiental e outras questões, como, por exemplo, o modo como a economia está organizada. Isso para começo de conversa. Mas há muito mais, Diniz. Em seguida, podemos continuar conversando, mas basicamente se observa que os jornais começaram a abordar a questão ambiental a partir de fevereiro de 2007, quando foi divulgado o resultado dos estudos do IPCC. E os jornais inicialmente fizeram um trabalho bastante intenso, mas muito emotivo, muito catastrofista, muito assustador e pouco informativo. Depois abandonaram o assunto e só vem a retomar agora, muito próximo da reunião de Copenhague. Em Brasília, temos Alden Burchait, repórter do site O Eco, jornalista e fotógrafo, atuou em rádios e jornais e acompanha questões ambientais desde a Rio 92, a conferência realizada aqui no Rio de Janeiro. É pós-graduado em meio ambiente pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, da Argentina. Alden, como é que você vê? Você tem aqui uma atuação, digamos, num segmento mais voltado, digamos, para causas públicas, que é a internet. Como é que você vê a atuação da internet nessa causa, na motivação, nessa convocação para a criação de uma consciência global contra o aquecimento? Boa noite, Diniz. Boa noite a todos. Eu acho que a internet ela vem suprir uma lacuna da grande mídia que se expressa no seguinte: desde a Rio 92, principalmente, o que nós vemos é que a grande mídia cobre o tema de meio ambiente com base em picos, né? Quando tem um grande evento, agora como o de Copenhague, esse assunto ganha mais espaço, ganha mais editoriais, mas depois que esses grandes eventos se esvaziam, né, a grande mídia rebaixa um pouco o nível da cobertura. E é preciso dizer também que os veículos brasileiros, de forma geral, eles têm pouca gente cobrindo a área ambiental frente ao tamanho do desafio para o Brasil, né, ao tamanho do Brasil e a potência ambiental que ele é, né? Ou seja, a internet pode ajudar a suprir essas lacunas. Outra questão que eu gosto de levantar sempre, e trazendo o exemplo da tragédia que aconteceu em Santa Catarina, né? Independente se há ou não aquecimento global, que essa dúvida, volta e meia, é levantada novamente, um estudo da empresa de pesquisa agropecuária de Santa Catarina mostrou que na região do Morro do Baú, uma das mais afetadas pelas enchentes, 85% dos lotes, né, rurais afetados estavam em beiras de rio, em topos de morro, em encostas, né? Ou seja, seria interessante que a imprensa, a grande mídia, ligasse esses pontos, mostrando que aquecimento global pode potencializar esses efeitos climáticos e a ocupação do território é um fator importante a ser debatido no Brasil, né?
Acho que é importante salientar isso inicialmente. Adalberto Marcondes Vodianer é fundador e editor do Envolverde, site especializado em meio ambiente e sustentabilidade. Foi editor de economia em alguns dos principais jornais e revistas brasileiras. Recebeu em 2006 e 2008 o prêmio Ethos de Jornalismo. Participa do Conselho de Ética do Fórum Amazônia Sustentável. Adalberto, nós tínhamos tradicionalmente no Brasil, até há pouco tempo, uma certa divisão. Cada jornal tinha o seu especialista, não é? o seu bicho grilo ecologista lá que ficava, não é? Respeitado sempre e tal, mas era um só. De repente nós estamos sentindo que as páginas estão se tornando mais, as editorias estão se tornando mais permeáveis. Miriam Leitão, de Economia, hoje ela trata inclusive está em Copenhague, ela trata permanentemente de assuntos ambientais, porque ela percebe que as coisas estão ligadas. Mas você sente que os jornais estão tentando despolarizar, quer dizer, fazer com que a questão ambiental entre em todas as esferas e todas as editorias, ou a segmentação persiste ainda? Boa noite, Denis, boa noite a todos. Eu acho que a pauta ambiental acabou ganhando alguns espaços nobres dentro da grande imprensa, principalmente nas editorias de economia. Saiu daquela coisa da editoria de geral ou de ciência para ganhar um espaço dentro da economia, porque interessa para as empresas. Não acho ainda que a cobertura seja transversal, ou seja, ainda não há uma visão da questão ambiental em todos os aspectos das pautas. Aliás, esse seria o ideal, que a pauta ambiental estivesse presente, o viés ambiental estivesse presente em todas as pautas. Mas não, Denis, ainda não está. Mas já ganhou grandes espaços importantes, e eu ressalto principalmente economia e primeira página. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta. Hoje o Observatório da Imprensa debate a mídia brasileira e as questões ambientais. Professor Viola, aqui já temos uma pergunta de um telespectador por telefone, de Antônio Ramos, de Niterói, aqui ao lado. Pergunta a ele: o Brasil é um grande produtor de petróleo e ainda vai se tornar maior ainda. E o petróleo contribui para o aquecimento global. Como é que nós vamos amenizar ou conciliar isso? Pergunta a ele. Ok, bom, Antônio, são várias questões onde podemos mitigar a contribuição de nossa produção de petróleo e uso de petróleo para o aquecimento global. Primeiro, que nós poderíamos aumentar muito o investimento em transporte ferroviário e hidroviário e diminuir nossa dependência extrema em transporte rodoviário, que se combina ainda com uma infraestrutura precária, o que leva a uma baixa eficiência por quilômetro rodado e uma alta emissão de carbono no transporte de carga por quilômetro rodado. Isso é algo que a vezes, inclusive, não está muito presente no Brasil, porque se fala muito do bom que é o etanol nos carros e demais, mas não se fala do suficiente sobre a ineficiência do transporte de carga. Esse seria um fator. Outro fator importante é todo o que tem a ver com aumento da tecnologia, digamos, ou seja, no refino do petróleo, que diminua as emissões derivadas do refino de petróleo, que tem aumentado bastante nos últimos anos. Por último, em relação ao pré-sal, a questão decisiva é se nós vamos a explorar o pré-sal com tecnologia do século XX, ou seja, uma tecnologia mais barata, que não envolve o que é necessário para reduzir as emissões na exploração de petróleo, que é o que se chama CCS na terminologia internacional, que é captura e estocagem de carbono. Então, nós precisamos explorar o pré-sal com uma tecnologia do século XXI, utilizando captura e estocagem de carbono. Então, se nós pensamos nessas dimensões, nós vamos a fazer um uso muito mais nobre, muito mais eficiente e menos produtor de aquecimento global do petróleo, porque sem dúvida o petróleo continuará sendo usado por muito tempo, inclusive porque o principal mineral que ameaça a terra e o aquecimento global não é o petróleo, sino é o carvão, que por sorte nós usamos muito pouco, embora estejamos aumentando um pouco nos últimos anos.